Olá, tudo bom? E hoje com o estudo bíblico, né? Fazendo essa dimensão, né, sobre a Bíblia, né? Que é um livro que nos encanta muito, né? A Bíblia, ela tem um conteúdo muito histórico, né? De coisas, fatos que se aconteceram que quando a gente aprende, quando a gente lê a Bíblia, parece que a gente contempla as maravilhas de Deus. Então, hoje eu venho trazer para vocês um estudo que eu fiz sobre a criação, né? Sobre a criação e a maravilha de Deus. Então, esse tema assim que eu estou abordando, criação e maravilha de Deus, se encontra no livro de Gênesis. No livro de Gênesis 1. Essa história é de 1 a 22. Eu vou ler assim o começo, né? Porque eu gosto sempre às vezes de ler, porque a Bíblia foi inspirada por Deus, né? Inspirou aos homens e assim Deus fala através das pessoas, né? Quando a gente fala assim, Deus nos usa e pelos profetas também, desde a antiguidade Deus falava. Deus falou através de Jesus, Deus falou através das pessoas, então Deus continua aí ainda falando para todos sempre, amém, né? Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente vai saber que foram palavras de Deus, né? Então, como a gente sempre faz a referência à Bíblia, né? Aquilo que a Bíblia nos traz para nossas vidas, né? Eu estudo assim, ensinando para vocês, né? Mas histórias bíblicas, narrativas, fatos que aconteceram. Aqui, como eu estou lendo o livro de Gênesis, né? Foi logo assim, logo no começo do livro de Gênesis, né? Eu vou ler aqui o contexto para vocês. Olha, Gênesis capítulo 1. A criação do céu e da terra e de tudo que neles se contém. Bom, quando a gente fala assim, o que se engloba a terra, né? Se engloba várias coisas. E aqui diz que aconteceu coisas na terra, em certos lugares, que teve que fazer tudo de novo. É igual quando a gente vê uma guerra, né? Por exemplo, a guerra lá na Rússia, a atual, né? A guerra lá na Rússia. Diz que acabou em certos lugares, né? E aí tem que fazer tudo de novo. Imagine, a luz foi destruída lá na Rússia, alimentos, hospitais. Ali na Rússia diz que tá um caos mesmo, né? Essa guerra que teve agora há pouco tempo e que a gente viu essa destruição, uma coisa horrível. Então, quando a gente lê essa história da criação de 1 a 22, a gente vê que houve guerra em certos lugares, né? A gente vê com a guerra entre o Japão e os Estados Unidos. Certos lugares do Pearl Harbor foi destruído, certos lugares do Japão, Okinawa, foram destruídos. Tem que fazer tudo de novo. Não tinha luz. E aí foi a criação. Aí fala que a criação também vem do homem, né? Como Deus criou o homem e a mulher, então a criação também vem tudo de novo, né? Quando as pessoas resolvem fazer as suas guerras paralelas, destrói tudo, é uma coisa horrível, né? E a gente fica confusa, mas será o que deve ser isso, né? Hoje o Evangelho, a palavra de Deus, hoje na nossa atualidade e no antigo, há quase 2000 anos atrás, as guerras, né? Às vezes que tem, se destrói tudo, destrói o hospital e fica algumas pessoas. E aqui é a mesma coisa, né? Foi a construção que se via fazer. Aí haja luz, houve luz, a criação vem de quê? De Deus, né? O deitar de Deus e levantar também. Então essa história fala assim de que juntava assim, um grupo de pessoas cristãs, né? Como fala as trevas, até os ingleses estavam ali ajudando, seria a criação tudo de novo, né? Quem não sabe, assim, muitas igrejas, como tá tendo uma guerra aqui, aí liga pra Inglaterra, muitos ingleses vão ajudar, né? Isso é verdade. Então, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente vai falar aqui de cristão, de pessoas. Deus nunca destruiu a terra. Que eu saiba, assim, eu nunca li um livro assim, a terra destruiu, a terra se voltou tudo de novo. Não, há o que? Guerras, né? A guerra, destruição, terremoto. É igual o terremoto que tem lá na Turquia, diz que acabou com tudo. Aí vai ter que ter uma nova criação, né?
As pessoas vão ter que pedir a Deus orientação como é que vai fazer aquilo ali. E Deus ilumina o quê? A raça humana, tanto o homem, tanto a mulher, para quê? Para a criação, para as boas novas, né, do reino de Deus. E aqui é a mesma coisa, quando fala assim, essa história fala de um grupo de pessoas que aí começaram a expansão do que seria luz, que Deus falou para eles, né? Que havia uma coisa muito ruim em certos lugares que tinha sido destruído, e aí Deus parou sobre ali, fez um renovo na terra. Isso é que historiadores cantam sobre o livro de Gênesis, que a terra deu um pane. Muito fala que houve o Big Bang, né? E diz que a Terra teve um rumor muito ruim e Deus, por sua misericórdia, houve escuridão e as pessoas oraram e Deus falou que ia fazer tudo de novo. Aí foi em 7 dias foi a criação de Deus. Está no livro de Gênesis, né? Foi aquele que eles contaram, né? E escreveram ali no capítulo de Gênesis número 1. Então a gente vê isso, que há guerras, e isso ainda continua, porque é perpétuo. A Bíblia fala que certas coisas são perpétuas, né? A gente vê guerra na Turquia, guerra na Rússia, né? Aqui no Brasil também tem as guerras paralelas. Então há muitos rumores de que seria destruição, que seria a criação de Deus. Porque quem lê vai pensar sempre que eles são cristãos, e até hoje muitos cristãos que pedem o que? A Deus. Deus vem nos orientar para a nova criação. Então quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que entender essas coisas. Pra gente não pegar naquele, seria no paganismo ou seria na enganação. Aí chamaria, o cristão é bobo, o cristão acredita nessas coisas. Não. A gente tem que acreditar naquilo que aconteceu, que aquelas pessoas falaram, que houve realmente uma destruição sobre a terra, que ficou tudo escuro e os cristãos oraram e aí começou tudo de novo. Deus falou que ia fazer tudo de novo. Aí tirou uma nuvem cinza, né? Isso que diz os Illuminati. E Deus, eles ouviram Deus falar e Deus falou sobre eles. E eles começaram a fazer a criação e Deus falou que ia fazer tudo novo. Então, por isso que quando eles fazem muita guerra, né, juntam um grupo, fazem muita guerra, falam, não, a gente vai construir tudo de novo. Que são essas mesmas pessoas que carregam até a Bíblia, né? Carrega a Bíblia como algo muito precioso. Então, hoje na nossa atualidade é isso, né? Quando a gente vê essas guerras assim, eles falam, não, nós vamos fazer tudo novo. Porque está aqui contido no livro de Gênesis, né? Daquilo que aconteceu no passado e que se perpétua o que acontece, né? Às vezes as pessoas ficam insatisfeitas, não conhecem Deus direito e começam a murmurar e aí acontece essas coisas que a gente vê por aí. Então é pra gente ficar atento, né? Quando a gente estiver insatisfeito com alguma coisa, a gente começa a orar a Deus, ou ler a Bíblia, ler essa história aqui da criação, o que houve na terra antigamente, né? E que Deus parou, o Espírito dele falou, né? Que ele ia fazer tudo novo, que o Espírito de Deus ia parar sobre a terra, que era para o ser humano não temer, né? Que era para ele se renovar, se encher do Espírito de Deus, se renovar, ter alegria nas coisas de Deus. E não ficar murmurando, porque não é bom a gente ficar murmurando. Às vezes a gente reclama, estou insatisfeita com alguma coisa. Você vai, clama a Deus, vai para o seu quarto, ora a Deus, Ele vai ouvir o seu clamor, Ele vai te ajudar. E aqui foi a criação de Deus na terra e que Deus fez tudo novo, né? Então, às vezes, para a gente entender algumas coisas, a gente tem que entender a realidade, aquilo que houve, os fatos reais e que essas coisas se perpetuam, né? As guerras, os rumores, aí eles criam alguma coisa, a gente tem que orar para que até que isso possa ser sanado, né? Porque é muita dor, né? Quando a gente vê uma guerra, muitas pessoas sofrem, né? É muita dor mesmo, né? Deus, ele não gosta disso, atrito. Ele acha que a gente tem que orar e ele resolver, e aquilo que ele não agir, se a gente quer agir, aí entra na batalha, quando a gente vê muitas guerras por aí, né? Então tá, um bom dia pra vocês. Às vezes eu faço esses vídeos às vezes de manhã cedo, né?
Então, bom dia para vocês mesmo, que Deus possa estar com vocês e que lembrando que foi Deus realmente que fez tudo de novo, foi a criação dele e que muitas pessoas contemplaram sim a glória de Deus, como se encontra no livro de Gênesis no primeiro capítulo. Tchau, bom dia para vocês.